pessoal, é muito importante todos os detalhes da palavra de Deus, porque, por exemplo, quando ali no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32, Jesus adverte ali os fariseus, os escribas, adverte ali o povo judeu sobre um detalhe muito interessante, já que eles conheciam a palavra, conheciam toda a história judaica, claro, e por causa da tradição oral que era passada de pai para filho, além dos manuscritos que eles tinham. Então eles conheciam muito bem o livro de Gênesis, que fazia parte do Torá, faz parte do Torá, né, desse Pentateuco, os 5 primeiros livros ali, que é chamado a lei para eles. E depois também tem outros livros chamados a Escritura. E eles conheciam tudo isso muito bem, e Jesus fala com eles assim, um verso muito pequeno, né? Em Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. E pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, ele permitiu que essa frase ficasse nos manuscritos, nos livros, até chegar a cada um de nós, até chegar ao dia de hoje. Então, o que Jesus estava querendo dizer ali? Que era para lembrar daquela mulher, mas por quê? Na verdade, era lembrar o que aconteceu com aquela mulher. Era porque aquela mulher era a mulher de Ló. Então, quando Deus chamou Abraão, ali em Gênesis 12, Deus fala: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então havia toda uma promessa ali para o povo judeu de chegar a Canaã, chegar até onde está ali Jerusalém, no Monte Sião. E inclusive o templo ali de Jerusalém, ele foi construído exatamente ali no Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac, e Deus providenciou o cordeiro. E tem toda uma história por trás que demonstra sobre o sacrifício de Jesus na cruz para salvar cada um de nós. E quando Jesus adverte falando: lembrai-vos da mulher de Ló, é porque Ló era sobrinho de Abraão e foi junto com Abraão nessa jornada, né, nesse desafio, nessa caminhada onde um Deus desconhecido estava chamando eles para uma coisa nova. Então Ló pega carona na fé de Abraão e ele vai junto. Então ele também foi uma pessoa de fé, por acreditar naquilo, por ansiar, por ver coisas novas, por descobrir e arriscar a vida dele, da família, de todo mundo, em lugares errantes, em povos inimigos e desconhecidos, em lugares tão perigosos. Então eles foram desbravando a nossa fé para ser usada hoje, tudo isso. E quando Jesus fala isso para eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando, porque na verdade havia ali muito pecado naquelas 2 cidades ali, chamadas cidades impenitentes, cidade de Sodoma, cidade de Gomorra, e elas foram destruídas por causa de um pecado que estava crescendo cada vez mais. E Deus várias vezes adverteu aquele povo, usou profetas, usou pessoas para estar falando para aquelas pessoas para mudarem de vida, até que não teve mais jeito. E a ordem, ali em Gênesis 19, foi quando o anjo foi tirar aquela família de Ló, que acabou morando ali devido a uma série de situações. Mas eles não se corromperam mesmo estando em meio à corrupção. Então aqueles anjos que foram destruir ali, eles só deram uma ordem: não olhassem para trás enquanto estivesse fugindo, não parassem no caminho enquanto estivesse fugindo, porque havia uma urgência, havia uma ordem expressa para que aquela cidade fosse destruída imediatamente. Então tudo isso arremete-nos a essa questão da salvação, de a igreja estar vivendo em meio à corrupção, mas não se corromper. Mas existe uma ordem de Deus também, que quando foi tirar eles daquele lugar,
não era para eles ficarem com sentimentalismo, não era para eles ficarem presos e olhando para trás, olhando para o passado, presos com saudosismo, com sentimentalismo. Então era isso que Jesus estava dizendo: olha, eu estou querendo salvar vocês, eu estou querendo apresentar coisas novas e vocês ainda estão presos nas coisas velhas. Como que eu vou falar das coisas espirituais se vocês não estão entendendo nem as coisas terrenas? Então era isso que estava acontecendo ali, e Jesus estava profetizando já há tempo que Jerusalém viria a ser destruída, e o que acabou sendo destruída mesmo nos anos 70, por uma invasão que teve ali em Jerusalém. E Jesus advertia eles que aquelas construções grandiosas e formosas, elas cairiam por terra, que aqueles fundamentos seriam abalados, e eles estavam muito confortáveis, eles estavam muito quietos, e Deus sempre avisando que haveria um fato, haveria algo que poderia modificar para sempre a história deles. Então, fica de lição para nós é que Deus está nos oferecendo uma tão grande salvação. Deus quer nos tirar do mundo, Deus quer nos tirar dessa total corrupção em que o mundo se encontra. Mas nós não podemos ficar presos a esse lugar, nós não podemos ficar presos às coisas materiais, nós não podemos ficar presos ao nosso próprio bem-estar, enquanto a igreja precisa avançar em seu caminho. Não podemos olhar para trás, não podemos parar nossa caminhada. Assim é o chamado de um cristão: não olhar para trás e não atrasar a caminhada, sempre estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Ok? Então fica esse recado aí, lembra da mulher de Ló. Está aí esse lembrete que Jesus deixou, esse lembrete sobre a mulher de Ló. Ok? Então nós vamos falar um pouco sobre esses textos agora. Então faça uma reflexão, aprenda um pouco aí dentro desses textos. Ok? Vamos aos textos agora. Então, pessoal, vamos verificar alguns textos aqui interessantes que reforçam isso que Jesus quis dizer, para a gente entender melhor. Porque o judeu, ele entendeu na hora, né? O escriba, o fariseu, eles entenderam na hora, porque essa palavra era contada de pai para filho, ali segundo a tradição oral, e também todos os manuscritos que eles tinham, e sempre era lido diante das pessoas. Então vamos dar uma olhada nesses textos. A gente vai usar aqui 6 versões de Bíblia. O que Jesus diz está em Lucas 17:32. Ok? Então, Almeida Corrigida Fiel: lembrai-vos da mulher de Ló. João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, Português do Brasil: lembrai-vos da mulher de Ló. King James Atualizada, Palavra de Jesus em vermelho: lembrai-vos da esposa de Ló. Nova Tradução Linguagem de Hoje, Português do Brasil: lembrem da mulher de Ló. Bíblia Viva: lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Os versos se autoexplicam, porque Jesus estava dizendo justamente isso: lembra o que aconteceu com ela. Não era para lembrar da mulher de Ló, mas sim a ênfase ali era no que aconteceu com aquela mulher, ok? E NVI, Nova Versão Internacional: lembre-se da mulher de Ló. Então o que acontece? O que aconteceu lá com a mulher de Ló, que Jesus estava citando lá em Lucas, para aquelas pessoas que pararam para ouvir ele ali? E na verdade Jesus usa essa frase, usa esse exemplo, porque era muito forte para os judeus, porque ali estava falando de Abraão, que é o pai da fé. E Abraão, que a história dos judeus começou ali com Abraão, quando ele sai da parentela, quando ele ouve a voz de Deus. Então Ló, ele era o sobrinho de Abraão, e ele se dispõe aí nessa jornada também com Abraão. Quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela,
Na verdade, o Ló veio aí como parentela. Ele acompanhou Abraão também e participou das obras de fé ali. E por uma série de situações ele acabou parando ali dentro dessa cidade, que seria destruída ali por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da ausência de Deus mesmo, por causa do tamanho do pecado ali que era cometido diariamente. A cidade se corrompeu totalmente, algumas cidades naquela região ali. Então Deus estava indo para destruir essa cidade, mas Ló estava lá. E Abraão clama para que Ló não fosse destruído ali. Então olha um pouco sobre essa história, está em Gênesis 19, aí no verso 17, diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Então é o anjo que está dizendo a ele, aí a família dele, e ele dá 2 conselhos aí, que era para fugir por amor da vida, não olhar para trás, não parar em lugar nenhum e fugir para as montanhas. Mas a ênfase está aí no que diz respeito ao ensino que Jesus estava querendo passar naquele momento. Olhar para trás e parar em alguma planície. Então a ordem era expressa, era não olhar para trás. E acabou que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela foi atingida por aquela maldição que estava destruindo a cidade, e diz que ela virou uma estátua de sal. E Jesus lá na frente fala desse texto que está lá em Gênesis e deixa uma lição muito importante para todos nós, que a nossa caminhada cristã, nós não devemos olhar para trás. O olhar para trás aí é uma simbologia de apego, de ficar com saudosismo, de ficar olhando para o passado, de ficar apontando talvez os erros e acertos do passado, ficar com a mente presa em algum local ou situação. Então foi isso que estava dizendo. Aquela mulher, ela se apegou às coisas ali, ela ficou com dó, talvez ali da casa, do lugar, da praça, ou ela teve alguma curiosidade de olhar ali, desobedecendo uma ordem expressa em uma situação muito emergencial, né? Havia urgência para destruir aquelas cidades e eles já foram alcançados pela misericórdia de serem tirados dali, e em meio a essa fuga ela acaba olhando para trás e desobedecendo a ordem do Senhor ali. Então a simbologia da nossa caminhada cristã, que muitas das vezes nós nos pegamos com saudosismo, mas em tal tempo as coisas eram assim, as coisas eram melhores, ou a igreja funcionava, ou isso era melhor, ou a comunhão era melhor. Então tem às vezes muitas pessoas que estão presas nesse saudosismo, nesse olhar para trás, e isso pode impedir de chegar a tão grande salvação. E ele fala para também não ficar parado numa planície. Quantas pessoas estatizaram? Quantas pessoas ficaram paradas? Quantas pessoas estagnaram seus ministérios? Quantas pessoas simplesmente pararam e não prosseguiram nessa caminhada de fugir da corrupção do mundo, de fugir do pecado que está aí, que tão de perto nos rodeia, de tudo isso aí? Então isso aí é toda essa simbologia que Jesus está usando, essa história, esse fato verídico lá de Gênesis, do início ali da história da fé dos hebreus, para falar com eles, para eles tomarem muito cuidado, porque eles estão estagnados, eles estão presos na religiosidade. O novo está vindo, o novo está acontecendo, mas eles não conseguem absorver, nem aceitar, nem enxergar as coisas novas, porque a mente deles está parada em algum lugar, ou eles estão olhando demais para as coisas do passado.
Então, aí o Gênesis 19, 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ok? Foi isso que aconteceu aí que Jesus estava pedindo para eles se lembrarem. Outra frase interessante no mesmo evangelho aí de Lucas, palavra de Jesus também, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o que está acontecendo sobre essa história? Eles eram camponeses, eles eram pessoas simples, a agricultura, tudo isso era muito forte no meio da sociedade, mesmo urbana ali, né, onde Jesus estava. Então, a questão do arado é que você deve olhar para frente para aquele trabalho não ficar todo torto, não perder o sentido. Então, aquele que colocava a mão no arado, ele tinha que fazer uma linha reta ali, para a qualidade da plantação ficasse ok. Então ele está dizendo isso, que às vezes as pessoas estavam pondo a mão no arado para trabalhar, mas estavam com a mente presa, olhando para trás. Então Jesus está dizendo que essas pessoas não são dignas do reino de Deus. Isso é muito sério. Paulo também na carta aos próprios Romanos, olha que interessante, essa passagem deu origem à reforma protestante, essa frase, muitos homens, grandes homens de Deus, eles se converteram através desse Romanos 1,17, que diz assim: porque nele a justiça de Deus se revela de fé para fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Ok? O justo viverá pela fé. Então a fé é olhar para frente, olhar para o que não aconteceu ainda. Não é olhar para as coisas que já existem, que já aconteceram. Gálatas 3,11. E que pela lei ninguém se justificará perante Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está vendo que interessante? Então o fato de recuar é o fato justamente de se atemorizar por alguma coisa, mas também é de voltar atrás, é de se virar, é de olhar para trás, é de se acovardar de alguma forma. Então em Hebreus também ele usa aí a terceira vez que está aparecendo no Novo Testamento aí de forma direta: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas agora a gente vai ver aqui, voltando, por que Paulo escreveu Romanos 1,17 conforme está escrito, o justo viverá pela fé? Porque justamente ele foi lá no Velho Testamento, no profeta menor, em Abacuque 2,4, foi daí que houve essas várias citações do Novo Testamento. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ok? Então fica essa lição aí, esse lembrete que Jesus deixou para nós, ou seja, para a gente estar sempre lembrando desse fato que ocorreu aí com a mulher de Ló. Ok? Então um grande abraço e se inscreva no canal, ajude a divulgar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ok? Um grande abraço e